Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar do conteúdo 2, parte 1, da série 14 ferramentas da inovação úteis ao empreendedor. O assunto hoje é análise de tendências. Então, vamos lá? Se você é corajosa para aumentar o seu nível de conhecimento, esse momento de aprendizagem é muito importante. Hoje você vai aprender a respeito de uma ferramenta incrível que vai te ajudar a compreender melhor como chegar ao estado futuro que você deseja. Bom, vamos tratar sobre o conteúdo de hoje, o objetivo dessa aula? Vamos lá? O conteúdo de hoje é: o que é análise de tendências? Para que serve? Quais suas aplicações? Qual o seu contexto? Como usar? E a conclusão. Ah, e onde entra a matriz BCG na análise de tendências? Vamos saber de tudo isso até o final deste conteúdo. Mas qual o objetivo desse conteúdo? O objetivo desse conteúdo é informar ao empreendedor ou a você, aspirante a empreendedor, curioso, algum profissional já na área de empreendedorismo ou de administração ou de outra área que queira um pouco mais de informações, seja você inclusive jovem aprendiz, buscando se situar, que percurso seguir ou como melhor utilizar o seu processo de aprendizagem, enfim, até mesmo você concurseiro que quer entender melhor a matéria, a disciplina, a ciência e empreendedorismo. O que é análise de tendências? Bom, a ferramenta análise de tendências, ela é uma ferramenta de análise de contexto. Ela permite perceber qual o comportamento presente de algo, quais tendências, quais fenômenos, quais eventos, quais tecnologias, quais comportamentos estão emergentes ou insurgentes no momento e que afetarão o contexto ao longo do tempo. Portanto, irá afetar os resultados futuros. A ferramenta análise de tendências, ela é essencial para que o empreendedor consiga entender se as suas decisões, se a sua visão de futuro, ela está assertiva. E muitas vezes vai ser necessário ajustar os seus planos. Para isso, a análise de tendência, ela identifica essas alterações no seu contexto ou no contexto próximo, no contexto micro ou no macro contexto e até mesmo no contexto interno. A análise de tendências também é aplicável no processo de conhecimento do comportamento de algo. Por exemplo, você fez uma alteração em uma máquina e você deseja saber se aquela alteração ela terá resistência, ela conseguirá permanecer, se vai alterar o processo, por quanto tempo ela vai durar, enfim. Para isso, você vai utilizar uma análise de tendências de forma a quantificar e, através de medições, as ocorrências de sua variação. E aí vai produzir a análise. Então, tanto de forma objetiva, através de métodos quantitativos, quanto de métodos qualitativos, de forma mais subjetiva, é possível realizar análise de tendências. A análise de tendência é uma ferramenta estatística, portanto, ela tem diversas formas de ser realizada. Tem vários tipos de instrumentos e de ferramentas que vão permitir com que a análise seja feita. Neste conteúdo, eu vou focar em explicar a lógica desse raciocínio e como é que você precisa olhar para poder entender o que é preciso ser visto, como você vai precisar olhar para compreender, para extrair, para perceber como é que se comporta uma tendência. Tendências são padrões
que surge num processo de leitura depois que você organiza os dados. Portanto, assim que você organiza os dados conforme o critério escolhido, conforme o tipo de ferramenta, o tipo de artefato que você vai utilizar, esses dados eles vão desenhar um padrão, um comportamento. E esse padrão, o comportamento, vai demonstrar qual é a tendência da ocorrência. Então, tendência é algo que tende a por conta de. E isso é muito importante de ser entendido. Afinal de contas, se não existe algo que tende a por conta de, não existe uma relação de tendência. Essa relação de tendência pode ser por uma questão de progressão de consumo, pode ser por relação de causa e efeito. No caso de uma progressão, normalmente se utilizam os dados históricos ou um processo de medição. Se é relação de causa e efeito, está demonstrando que algo acontece por conta de algo. Também pode ser por uma série de questões que alteram o comportamento, o padrão de escolha, como, por exemplo, mudanças no macrocontexto. Essas mudanças no macrocontexto podem ser, por exemplo, políticas públicas, política monetária, política fiscal, enfim. Tem muitas fontes que alteram o contexto. Até mesmo uma mudança geoclimática que possa interferir no funcionamento, na produção, na forma como as pessoas se organizam para produzir, também vão afetar o contexto. Portanto, vão gerar tendências de ocorrências. E essas ocorrências, elas têm um nível de afetação, tanto no contexto macro, quanto nos contextos próximos, nos microcontextos e nos contextos internos. E como usar? Bom, a análise de tendências ela é feita em 5 passos. Pré-fase, que é o momento de preparação, é o momento onde você vai decidir, vai delinear e desenhar bem o objeto que será analisado, o que vai ser feito, de que forma vai ser feito, quantas vezes será necessário realizar a medição ou em que nível, tamanho de amostra, né? Em que tipo de amostra vai ser utilizada, qual o seu tamanho, qual a ferramenta e a técnica que será feita para poder coletar os dados, enfim. Esse momento de pré-fase é um momento de preparação. O que você vai precisar saber para poder realizar a fase seguinte, que é a fase 2, que é a fase de coleta de dados. E quais dados serão coletados para atender o objetivo da análise? Porque se você não desenha correta e adequadamente esses objetos de análise, simplesmente a análise ela perde o foco ou fica inconsubstancial ou simplesmente não vai chegar ao resultado que se espera. Depois que você sai da pré-fase, você vai entrar na fase de coleta de dados. Essa fase ela precisa ser cumprida com zelo, com critério, atendendo exatamente aquilo que foi desenhado na pré-fase. Se aquele que coleta resolve variar o processo no momento de aplicação, os dados vão perder consistência. Então, é preciso realizar a coleta como pré-definido, através dos instrumentos previamente definidos, cumprindo o processo exatamente como delineado, para que os dados tenham consistência. Nada de ficar variando, eu vou perguntar assim, ou eu vou fazer assim, eu agora olho assim, não, agora eu faço de outra forma. Isso não gera consistência de dados, tá? Por isso é muito importante atentar-se para a consistência dos dados. A terceira fase é a fase onde se identifica os padrões. É nesse momento em que você vai tratar essas informações, esses dados coletados, que você vai classificá-los, que você vai organizá-los, que você vai utilizar a ferramenta e os artefatos destinados previamente para esse fim, com o intuito de produzir o entregável, ou seja, o output, o documento que por fim resulta ali as informações resumidas e sintéticas, que serão objeto da análise pretendida.
A fase 4 é a fase de avaliação desses resultados. É o momento onde você vai olhar para essas informações organizadas, apresentadas nesse documento, que pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser algo que resuma e que demonstre a relação entre os itens ali presentes. O momento da fase de análise de resultados é o momento onde você vai inferir, que você vai compreender o que essas informações querem lhe dizer e quais aplicações têm essas informações dentro do seu objetivo de análise. O entregável dessa fase é um relatório, é um parecer, é uma recomendação que vai culminar em informações que irão subsidiar o processo decisório. A última fase, que é a quinta fase, é a aplicação estratégica. É o momento em que você vai utilizar as informações dessas recomendações, desse relatório, desse parecer, para poder orientar o seu processo de planejamento ou de ajuste ou de ação. O que você vai precisar fazer a partir do entendimento das informações que foram inferidas, que foram obtidas, que foram alcançadas a partir do processo de análise, que tinha por um objetivo específico ou por alguns objetivos desenhados e delineados no momento de pré-fase. Portanto, do início ao fim, a análise de tendências, ela vai estar sempre conecta pela razão do porquê ela está sendo feita. Senão, ela perde o propósito e não gera a informação necessária ao final do seu processo. Nesse sentido, no momento em que se organizam os dados, você vai fazer uma análise que pode ser uma análise quantitativa, qualitativa ou quali-quant. Se análises qualitativas estão envolvidas, isso significa que uma análise bayesiana está ali presente, ou seja, uma análise de julgamentos, uma análise de ideia de atribuição de critérios, de atributos. Vai depender da perspectiva do analista, daquele que analisa, que pode ser um analista profissional, pode ser um economista, pode ser um estatístico, pode ser um administrador, um empreendedor ou a pessoa que esteja fazendo uso dessas informações, certo? Até mesmo você. Não sei se você tem o hábito de observar e acompanhar as notícias que o governo emite. Por exemplo, o Banco Central emite uma informação, a CVM emite outra, o Ministério da Economia emite outra informação relevante, o Ministério da Educação também demonstra as suas metas, as suas mudanças, as suas propostas e por aí vai. Quando você acompanha essas informações, você começa a coletar dados que irão mudar e transformar o contexto, que irão trazer oportunidades ou até mesmo mudanças que vão produzir restrições. Quando, por exemplo, o Banco Central diz, bom, a taxa Selic vai ficar teve um aumento de 0,25% percentuais. Então, saiu de 14,75% e foi para 15%. O que isso significa? Como é que isso se reflete no contexto? Quando você começa a entender essas informações, você percebe como elas afetarão o seu dia a dia. Como elas afetarão os preços, os custos, como elas irão modificar a estrutura de gastos, como elas irão permitir, facilitar ou dificultar acesso ao crédito, as implementações de investimentos, as inovações. Enfim, você vai começando a entender como essas informações cruzam o seu contexto de realidade e a sua visão de futuro. Para isso, você pode também utilizar uma análise quantitativa, que é o que eu vou mostrar para você neste conteúdo. Eu vou mostrar de uma forma muito simples, para que você possa entender a lógica. Não vou mostrar profundidades de cálculo, porque pode dificultar a compreensão. E eu quero que este conteúdo alcance o seu objetivo
diante de um maior número de pessoas. E a partir dessa curiosidade, você passa a pesquisar e busca aumentar o seu nível de domínio e de conhecimento. Lembrando que este conteúdo gerou uma matéria de suporte que é bem rica e cheia de informações que vão subsidiar com mais consistência as informações aqui objetivadas e pretendidas, tá bom? Então, para isso eu vou utilizar um exemplo hipotético. Digamos que você queira saber se num determinado bairro existe a demanda por consumo de pastéis. E se essa demanda ela é consistente o suficiente para sustentar a viabilidade de um negócio, de um investimento. E que perfil de investimento seria esse? Então, depois de aplicar uma pesquisa de mercado, você descobriu algumas informações importantes. Essas informações, corretamente organizadas, irão produzir um documento, um gráfico. E este gráfico, ele vai demonstrar, ele vai apontar as primeiras respostas. Esse gráfico, por exemplo, pode ser um gráfico de barras, como este. Observe que nesse gráfico de barras, as informações ali contidas demonstram exatamente que os itens atendem à primeira pergunta e também atendem à terceira pergunta. Agora você quer saber se esse consumo ele tem tendência de aumento, ou seja, se teria uma consubstancialidade não só para sustentar o consumo presente, mas também qual seria essa visão de futuro, no sentido de se ampliaria, se seria possível ampliar, que tipo de horizonte encontraria para esse tipo de investimento, que estaria atrelado à pergunta 2. Pois bem, observe que foi feita uma segunda ação, que é uma ação de investigação. Essa ação de investigação encontrou alguns dados históricos. E esses dados históricos, possíveis de ser comparados ao longo do tempo, revelou uma lacuna de cerca de 15 anos. Ou seja, há 10 anos a população era de 75 mil pessoas e consumia 38.900 pastéis. Há 5 anos, a população aumentou para mais de 80 mil pessoas e consome cerca de 45 mil pastéis. Atualmente, a população desse local está em 100 mil pessoas e consome mais de 50 mil pastéis, 53 mil pastéis. Observe que há uma relação de aumento de consumo para aumento populacional. Mas este aumento, ele não tem muita discrepância, ele se mantém em um padrão médio. Se você for utilizar a lógica das médias, da obtenção de médias, você vai utilizar a composição das relações entre a quantidade de pastéis para a quantidade populacional, para o volume populacional. Então, quando se divide um pelo outro, você vai encontrar a relação de quantidade de consumo de pastéis representados por aquela população. Então, a população há 10 anos consumia aí cerca de quase 52%, ou seja, 52% da população consumiam pastéis. 52% nesse caso vai representar o perfil, a quantidade de consumo, a representação desse consumo diante da população. Há 5 anos, não houve muita variação com relação a isso, apesar da população ter aumentado. Se eu for utilizar a lógica das médias, eu vou encontrar ali cerca de pouco mais de 52%, 52,47% dessa relação, que representa quantos pastéis têm sido consumidos, qual o percentual desse consumo de pastéis em relação à população. Da mesma forma, no momento presente,
vai se perceber que a população ela está consumindo na mesma média, cerca de 53%, ou seja, 53% representa esse consumo da quantidade de pastéis frente à população. E o mais curioso, a população desse local não tem uma pastelaria, não tem um serviço de pastelaria. Mas a mudança de consumo, a mudança no perfil de consumo, ela não acontece. Ela se mantém em um nível constante. Observe que a representação ela está em um indicador constante. A população aumentou, mas não aumentou também de uma forma muito significativa a quantidade de pastéis consumidos. Isso demonstra um perfil conservador, um perfil que tem um equilíbrio, tem as suas preferências, não variou com muita significância esse interesse em consumir pastéis. Com a chegada de novas pessoas, se manteve no mesmo patamar nos últimos 15 anos. Então, se eu entender que existe uma relação de aumento de pessoas ao longo do tempo e da quantidade de consumo de pastéis na proporção que essas pessoas aumentam, eu vou poder desenhar que nos próximos 5 anos a população vai chegar aí cerca de 130 mil pessoas, mantendo o mesmo perfil de consumo em relação aos pastéis. Portanto, vai chegar aí a quase 63 mil pastéis, ou 62 mil e poucos pastéis por mês. Ora, é uma representação significativa, mas lá no questionário da pesquisa de mercado, você descobriu que as pessoas estariam, mais de 60%, cerca de 69%, estariam dispostas a frequentar um local físico se esse local for agradável. Então, tem demanda para atender, frente ao volume populacional, para atender um negócio físico. E também você descobriu, lá na pesquisa de mercado, que 58% dessa população prefere o serviço de delivery. Portanto, pode ser que o investimento não precise ser tão robusto para a abertura de um ponto físico. Pode-se começar com o serviço de delivery. E, nesse sentido, você poderia, por exemplo, começar trabalhando em casa e utilizar as entregas através do entregador via um aplicativo ou um acerto com um entregador profissional. Essas inferências só são possíveis depois que você organiza os dados, depois que você tem acesso a essas informações. Observe que eu utilizei duas ferramentas nesse momento. Eu utilizei a pesquisa de mercado para poder produzir uma análise de tendências e também utilizei uma pesquisa investigativa para descobrir qual era o comportamento histórico ali presente. E essa ferramenta investigativa, esse ato de buscar essa informação histórica, me desenhou um comportamento e demonstrou padrões em relações presentes nesses comportamentos, que me permitiu projetar um comportamento futuro. Então, é possível ver o que vai acontecer no futuro. Se tudo se mantiver constante, muito provavelmente a população vai continuar aumentando e a tendência de consumo de pastéis vai continuar no mesmo padrão, a menos que algo ocorra e afete esse contexto, mudando essa ideia de constância, né? De se tudo se mantiver constante, coeteris paribus. Percebeu como é que funciona a análise de tendências? A ideia aqui é demonstrar a lógica. O que é que você precisa ver? Análise de tendências, nunca se esqueça. Tende a, por conta de. Ela nunca vai tender a por conta de uma relação vazia. Ela sempre vai ter seus históricos de causa. Nesse sentido, essa análise baseada no histórico, ela tem registro. Todas as vezes que se fala em análise de histórico, por isso é muito importante que você faça registros. Se você quiser saber, por exemplo, vamos dizer que você tenha um mix de produto e que você precise alterar algo.
e você quer entender o comportamento do seu consumidor, você talvez tenha uma noção do que seu consumidor realmente opte. Mas quando você levanta os dados históricos por venda do tipo de produto, por exemplo, que você tenha feito registro, você vai ver realmente o comportamento. E às vezes você vai até se surpreender, porque aquilo que você entendia que era a preferência do seu consumidor, na hora que você vê os números, a coisa muda um pouco. E aí você tem a possibilidade de decidir, de orientar a sua visão a partir de informações mais consubstanciais. Então, quando se fala de análise por dados históricos, você precisa ter uma janela, uma lacuna de registro. Você precisa coletar informações que já tenham ocorrido e das quais possam estabelecer um padrão de comportamento. Isso é quando se analisa com base em dados históricos. Há muitas formas de análise. Você pode analisar uma curva de comportamento, você pode analisar a partir de medição, você pode analisar de diferentes formas. Aí vai depender do tipo de técnica que você vai usar, do tipo de metodologia e abordagem e a ferramenta que você vai empregar para isso. Certo? Quando se fala de técnica, está se envolvendo metodologia e abordagem. Qual a conclusão? A ferramenta análise de tendências, ela é preciosa. E se você ainda não tem domínio sobre essa ferramenta, vale a pena você buscar ter. Para isso, é preciso ir atrás de informações. Não adianta achar que só por ter acessado esse conteúdo já vai estar sabendo fazer todas as análises de tendência que forem possíveis para aplicar rotineiramente, já de forma habitual, num pensamento analisador, num pensamento que avalia as alterações, as ocorrências, os fenômenos baseados num critério de tendências. Para isso é preciso realizar várias vezes de diferentes formas uma análise de tendências para compreender, não só a partir da sua lógica, mas também a partir de seus números, como ela funciona. Então a sua acurácia vai refinando ao longo do tempo e você passa a nem perceber e já avalia sobre tendências. Talvez você possa dizer, Joyce, mas eu já imagino, por exemplo, quando tem uma onda de consumo, que a tendência vai ser as pessoas consumirem. Então eu vou lá e aproveito isso. Por quanto tempo? Só o momento presente. Como é que você planeja a redução de custos e gastos se você não sabe por quanto tempo você vai poder aproveitar essa onda? E quão consubstancial é essa onda para realmente gerar retorno? Em que volume você vai precisar trabalhar para que realmente gere um retorno satisfatório, viável? Vai depender daquilo que você objetiva, da forma como você vai operar, o que você vai precisar ajustar para poder aproveitar essa onda. Vai depender, inclusive, do seu perfil de atividade, se é uma atividade principal, se é uma atividade complementar, se é uma atividade empreendedora, se é uma atividade mantensa. Para saber com certeza, é preciso medir, é preciso verificar, é preciso analisar, é preciso observar as informações por critérios mais consistentes. Ou então pode acontecer de, no momento em que você vai aproveitar uma onda, ela simplesmente já esteja em curva de declínio e aí você acabe com vários produtos e insumos encalhados. Para evitar esse tipo de situação, é bom fazer uma análise de tendências antes. Assim, a análise de tendências é uma ferramenta de contexto que permite ao empreendedor olhar para o futuro, percebendo as informações e as alterações que ocorrerão e que afetarão os seus interesses e o seu planejamento, permitindo com que ele ajuste esse planejamento para se adequar a essas mudanças e alterações no percurso do tempo que sobrevirão. E onde entra, nesse caso, a matriz BCG? Esse é o assunto do nosso próximo conteúdo, que é a parte 2 desse conteúdo 2. Matriz BCG é outra ferramenta extremamente importante para subsidiar a análise de tendências, o que vai ser feito dessa análise de tendências,
o processo decisório que acaba sendo afetado a partir das informações obtidas através da análise de tendências. Mas e onde entra a inovação no meio disso tudo, Joyce? Pois bem, todo o processo de criação, ele vai gerar uma coleta de ideias. Essa coleta de ideias é preciso verificar a sua viabilidade. E é aí que entra a análise de tendências. É preciso entender se aquelas ideias terão aplicações práticas. É aí que a análise de tendências subsidia o processo de inovação. Bom, e se você gostou desse conteúdo, apoie essa iniciativa. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe, fortaleça. E se você quiser ir um pouco mais além, utilize esse QR Code e me ajude a desenvolver esse trabalho, essa plataforma. Através dessas doações, eu posso investir em equipamentos, em pessoal, em mais tempo dedicado a desenvolver conteúdo assertivo, conteúdo de qualidade, conteúdo útil, corretamente estruturado para que você forme um conhecimento aplicável na prática e não fique descolado, desconectado ao longo do tempo. Ao fim, depois que eu terminar de preencher toda a estrutura que eu pretendo colocar de conteúdos disponível na minha plataforma, você vai ter ali um processo, um percurso de aprendizagem, tanto útil no momento de recorte, se você quiser uma informação solta, quanto de forma combinada, gratuitamente. Me ajude a cumprir essa missão, me ajude a realizar esse propósito. Faça uma doação. Os dados do Pix são esse aqui. Também os dados de transferência estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de visitar a matéria complementar que dá suporte a esse conhecimento que eu disponibilizei lá no meu blog, joyceglisa.blogspot.com. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.